Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante aqui pro crescimento. Vencemos a partida aí contra o São Luís de Juí, né? São Luís de Juí, até ia falar o nome errado aqui. É um time que conseguiu chegar longe, um time que venceu o Grêmio, passou na Copa do Brasil, então era um time que não dava para desdenhar muito. O time do Inter venceu até com certa facilidade, depois dos 30 minutos do primeiro tempo o Inter meio que abandonou, até porque tem um jogo quarta-feira contra um time que é bem difícil, que é o Nova Iguaçu, inclusive nesse domingo o Nova Iguaçu empatou com o Vasco da Gama, botou o Vasco na roda com o Maracanã cheio. É um time muito bom, o time deles perdeu muitos gols, então o Inter não pode marcar bobeira, o time do Inter fez o correto ali de baixar um pouco o seu ritmo e jogar mais tranquilo, já que já estava fazendo 2-0 ao final do primeiro tempo e depois ainda conseguiu fazer mais um gol no segundo tempo, dando mais tranquilidade ainda. O Inter já estava praticamente classificado, pois até o empate classificava, então o Inter fez o certo e agora a gente, né, tá trilhando o caminho aí para o início de verdade desse ano, né? O time do Inter tá chegando nas fases finais aí do Campeonato Gaúcho. Nós terminamos de fazer as contratações que eram necessárias para esse ano. A gente sabe muito bem que ano passado a gente chegou muito longe na Libertadores, a gente poderia ter chegado à final, a gente poderia ter sido campeão, mas faltou elenco, né? Faltou um banco de reserva. Às vezes o time titular não funciona, a gente pode botar um reserva para resolver e a gente não tinha isso. Esse ano a gente conseguiu se livrar de 15 jogadores, o Inter contratou 10 e contratou 10 jogadores que elevam o nível do clube, né? Jogadores que elevam o patamar do clube, elevam o patamar do time e que vão ser extremamente úteis nessa temporada, como Borré, Alário, Bruno Gomes, Wesley e todos os outros, né? Só o único que eu acho assim que ainda não respondeu muito bem, não mostrou nada, foi o Johan, né? O Rioran, que lá eu não vejo como um jogador que vai ser uma solução boa para o Inter nessa temporada. Inclusive, até eu acho que o menino que subiu, o Gustavo Prado, mostrou muito mais do que ele, sendo que é um guri jovem de 18 anos e que estava aí na categoria de base, entre outros aí também, né? Que estão aí no time do Inter. Fora também que, além das contratações, o time do Inter tá subindo alguns garotos muito bons aí da base, né? Por exemplo, Gustavo Prado, que é um, porra, ele tem muito futuro, eu acho ele muito bom de bola. O Inter também subiu anteriormente, né? Mas esse ano tá se afirmando mais o Luca. O Luca tá jogando muito bem. Por mais que teve um pouco fominha depois dos gols que ele fez. E dá pra ver que ele tem muita qualidade técnica. Inclusive nesse jogo agora contra o São Luís de Juí, ele fez uma puta jogada que resultou no gol, né? Mas ele poderia ter passado antes, ele poderia ter tido um pouco mais de calma, mas é aquele problema do terço final dos jogadores jovens, né? Que o problema é na finalização da jogada, que às vezes eles erram, né? A tomada de decisão e acabam, às vezes, ou driblando demais, errando o tempo pro passe. E com isso ele só vai melhorar com o tempo, ele só vai melhorar jogando, ele só vai melhorar ganhando confiança e treinando, né? Sendo ensinado treino a treino. Mas dá pra ver que ele tem muita qualidade técnica e eu acho que é um cara que vai acrescentar muito nessa temporada que a gente vai precisar. O time do Inter essa semana apresentou o Fernando Borré e também o Thiago Maia, né? Que era do Flamengo. Três são. Porra, não tem nem o que falar. Três puta contratações, né? O Fernando já vinha treinando e todo mundo fala muito bem dele, que ele tem uma puta liderança. Pô, o cara jogou muito tempo no Sevilla, foi campeão de muitos títulos, jogou no Manchester City, jogou no Porto, jogou no Sevilla, foi campeão da Liga Europa com o Sevilla. É um grande jogador, é um jogador que tinha certa idolatria lá na Espanha também, chamado de Polvo. O cara saiu homenageado do time do Sevilla, por mais que ele tenha 36 anos, um cara extremamente experiente, um cara que se cuida, um cara que estava muito bem lá e veio para cá para somar. Ele pode jogar em duas posições, como zagueiro e como volante, então isso ajuda muito, eleva o nível do time do Inter. Assim como o Thiago Maia, que o ciclo dele no Flamengo já tinha passado, mas é um jogador jovem, um jogador que não é um jogador para um ano, assim, é pro ano que vem, esse cara tem que estourar. É um jogador aí pros próximos 3 4 anos, então é um jogador que é jovem, tem muito tempo ainda para apresentar um bom futebol que ele apresentou principalmente em 2022, foi campeão da Libertadores, melhor volante da América e tudo mais, grande jogador.
Assim como o Bruno Gomes também, que é um baita jogador que era do Inter. Daí um ano meio que dispensou ele, foi pro Curitiba, jogou muito bem, voltou pro Inter, agora tá jogando muito bem, apresenta um bom futebol. Vai ser dor de cabeça na cabeça do Kudê, pois ele pode sim desbancar daqui a pouco mais um Arangues, pode sim desbancar o Bruno Henrique, pois ele tem muita qualidade técnica, ele tem vitalidade, ele é jovem e ele tá aprendendo muito ainda. Tem o Wesley também, que, porra, era muito bom jogador no Palmeiras, depois se lesionou, ficou um tempo mal, daí foi pro Cruzeiro, foi o jogador mais caro contratado pelo Cruzeiro nessa nova era do Ronaldo, mas não se deu bem e inclusive tem uma entrevista do jogador do Cruzeiro, eu acho que o Gabriel Menino, falando que eles tiveram uma conversa um tempo atrás e disse que o problema dele no Cruzeiro foi talvez o clima, assim, com os jogadores, a obrigação e tudo mais, de ser o craque do time, de ser a referência do time. E ele é um jogador jovem, talvez ele não tenha ainda tanta maturidade para isso, e também o clima que tá no time do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro brigando para não cair, aquela pressão toda que a gente conhece bem, né? A gente sabe como é que é difícil. Muito diferente do que acontecia no Palmeiras, né? O Palmeiras era um time campeão, então, pô, um clima muito melhor, os caras conseguiam jogar. E eu acho que esse clima ele vai encontrar no Inter, por mais que o time do Inter esteja com essa pressão de ser campeão de qualquer coisa que venha pela frente, ele não tendo essa pressão, sabendo que o Wanderson é titular, sabendo que tem outros jogadoraços ao lado dele, jogando nos melhores elencos do Brasil, isso pode fazer com que ele desempenhe melhor, fazer com que ele tenha mais confiança, que ele tenha uma tranquilidade melhor para jogar. Não é à toa que já jogou, já fez gol, já é um cara que veio muito bem e tudo mais, e tá aí, pelo menos nos primeiros jogos, desempenhando um bom futebol. O Alário também, que era um jogador assim, um dos que eu mais tinha desconfiança no time do Inter, que era um jogador que, pô, vinha com lesão nos dois joelhos e tal, o cara fica meio assim, até mesmo pelo Wesley Moraes, que era um grande jogador na Premier League até mesmo. Depois da lesão dele, foi uma lesão extremamente grave, nunca mais conseguiu jogar futebol, psicologicamente abalado, fisicamente abalado também, sempre mal das pernas. Mas o Alário, pelo visto, tá ganhando mais confiança do que na época do Wesley Moraes. A cada jogo que passa ele melhora, ele tenta, ele tá se movimentando melhor, tá pegando um ritmo de jogo bom, mesmo tendo ficado parado 8 meses. É um grande jogador, é um cara que vai agregar muito. E se ele não tivesse feito essa cirurgia, se ele não tivesse nessa questão mais física, provavelmente ele estaria ainda na Europa, pois é um cara que tem mercado lá, é um cara que é muito bom de bola. Então são vários jogadores aí do Inter, o Inter montou um grande elenco, está sendo muito bem treinado, o Kudê está fazendo um puta de um projeto para o Inter voltar a ser campeão, a gente está com aquela confiança que a gente vai ganhar alguma coisa, e agora vamos torcer, né, pessoal, vamos aí se associar, quem não é sócio se associe e vamos embora. E agora falando por último, né, sobre um pedido inusitado aí do Kudê, né, dois pedidos na realidade, né, a gente sabe que o Kudê gosta de grandes elencos, gosta de vários jogadores no elenco, e ele falou esse fim de semana sobre o Oscar, né, pô, o Oscar voltar pro Inter, o Oscar tem contrato até novembro com o time lá da China, obviamente, né, se daqui a pouco mais o negociado pode trazê-lo no meio do ano, daqui a pouco mais falando com o time chinês, ele falando com eles lá para liberar o jogador antes também, daqui a pouco mais o cara quer vir para cá. Obviamente, né, ninguém rasga dinheiro, são 40 milhões, e o Inter não vai, sei lá, pagar 40 milhões pro Oscar, né? Tipo, o Inter talvez pague 40 milhões para ele durante o contrato, assim, ó, Oscar, faço 3 anos de contrato contigo, 4 anos de contrato contigo, tu tem 32 anos, vai jogar aqui até os 36, eu faço 4 anos de contrato contigo te pagando aí esses 40 milhões diluídos no teu salário, sei lá, dá 1.800, se não me engano, por mês, mais ou menos, e daí a gente pode fazer um contratinho bacana aí pra ti, mas daí seria, tipo assim, ele vai ter que jogar, né? Já lá na China ele vai jogar só 4 meses e vai ganhar esses 40 milhões. Então é muito difícil, eu acho que é um jogador mais para a próxima temporada. Só se ele realmente tiver muito a fim de voltar para o Brasil, já tiver assim de saco cheio, ele já juntou muito dinheiro. Eu acho que é um cara que já está na casa do bilhão com investimentos. Segundo ele, não usava o dinheiro de lá, ele só usava o dinheiro de premiações, de bicho e tudo mais. Ele deu uma entrevista falando sobre isso. Então pode ser que daqui a pouco mais o cara já teve de saco cheio, já tá há 8 anos lá na China, já tá, né, naquela situação de não querer nem olhar mais para casa dos chineses. Daqui a pouco mais ele já tá com vontade de voltar e tudo mais, e a família dele gosta muito aqui de Porto Alegre, gosta muito do Inter.
ele acabe voltando, né? O Kudê diz que enche o saco do empresário, provavelmente eles enchem o saco do jogador, eles estão correndo, cara, estão correndo, e isso é muito bom. Eu, como vocês sabem, eu era meio contrato ao Barcelos, principalmente depois da semifinal da Libertadores. Eu fiquei muito chateado com a situação, pois o Inter estava muito perto e acabou perdendo uma puta oportunidade. Mas, né, pessoal, ganhou, agora é torcer pro Inter, é torcer para ele fazer o melhor possível, pois ele é o comandante do clube. Eu sei que muita gente ainda tem essa desconfiança com ele, não gosta muito dele, não gosta muito do Kudê, mas eles estão lá no comando do clube, a gente torce primeiramente por isso daqui, a gente torce primeiramente pelo Inter, e eu torço para que eles sempre façam o melhor pelo clube, para que a gente possa, né, colher os frutos das coisas que nós e eles vamos plantar daqui para frente, né, que estamos plantando ou que já plantaram daqui para frente, pois está muito sofrido o torcedor colorado não ganhar títulos há muito tempo. E só que agora, cara, com esse elenco, realmente eu tô com muita esperança pra gente voltar a ganhar alguma coisa, pois é um elenco muito bom, muito bem montado e muito bem treinado. Outro jogador também que foi meio que citado na entrevista foi o Alexandro, mas aí ele falou que teria que vender o Beira-Rio para contratar o Alexandro, realmente. É um cara que ainda tá naquela... tem 32 anos, ainda talvez possa conseguir um contrato numa Arábia da vida, possa conseguir um contrato também na Europa ainda, né? E então ele meio que ainda tá botando um preço alto, né, no passe dele pra ver se consegue alguma coisa, mas caso ele não consiga, o Inter tá lá, tá de olho, ele sabe que o Inter tá interessado nele, seria uma baita de uma contratação, um puta lateral esquerdo, obviamente um alto salário. Então, até mesmo para isso, né, caso ele venha, caso o Oscar venha, é aquilo, vamos ter que se associar, vamos ter que apoiar o clube, traz o seu irmão, traz o seu primo, traz o seu sobrinho, vamos lotar todo o jogo no Beira-Rio que der pra ir. Os que não der pra ir, às vezes tu pode emprestar carteirinha pra alguém que seja muito humilde, que realmente não tenha condições de se associar, aquele cara ali, bah, esse cara não tem condições de se associar, meu vizinho, um sobrinho, um amigo, um conhecido que não tenha condições, mas quer muito ir no Beira-Rio, daqui a pouco mais só tem dinheiro pro ingresso, né? Às vezes é R$16 o ingresso ou 32, né? Dependendo da carteirinha, da categoria que escolhe. E daqui a pouco mais vamos tentar fazer com que o Beira-Rio sempre esteja lotado. E vamos embora, né, pessoal? Vamos embora, vamos torcer aí para que o Inter pensa alguma coisa esse ano e eu tenho muita confiança que isso vai acontecer. Então, é esse meu vídeo, pessoal. Eu quero agradecer muito a vocês. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, que isso ajuda muito aqui no meu crescimento. E até mais e uma boa semana a todos.